Olá a todos, mais uma vez Unbroken Old School, com mais uma entrevista que desta vez me apraz imenso, porque é uma pessoa que foi um dos meus primeiros atletas no meu antigo ginásio já de 97. Exato. E é alguém que fez um percurso até hoje imaculado no culturismo, extremamente conhecido de vocês todos, e damos início em entrevistas a treinadores da nossa área com César Gandra. César, antes de mais nada, muito obrigado por aceitares o convite. Vamos começar da maneira que eu gosto sempre de começar, que é dizer aos nossos ouvintes quem é César Gandra, sem ser o César Gandra personal trainer. Portanto, como começaste, que idade tens? Sim, antes de mais queria agradecer a oportunidade da entrevista. Como ele foi o meu primeiro preparador e que aprendi muito. Agora vou fazer uma apresentação breve. O meu César Gandra é o meu nome, no Instagram Team Gandra. Sou treinador de culturismo já há alguns anos. Comecei por uma carreira de personal trainer. E o meu primeiro emprego foi no ginásio do Rolo. Foi eu que me dei o primeiro emprego, uma vez que era atleta, e passava lá quase todo dia. E ele optou, então olha, ficas aqui a trabalhar, e as minhas tardes eram todas ocupadas a aturar, entre aspas, aquela malta lá no ginásio, que era um ginásio antigamente chamaram os aninhos, sim, em 2000, sim. Já tive o ginásio antes, em 2000 com 2001. E acabavas, desculpa interromper, por inspirar o pessoal todo, porque o César já na altura tinha uma genética fabulosa, por acaso. Por acaso não posso queixar. É verdade. Sempre me disseste isso e foi sempre uma inspiração para mim. E pronto, comecei por aí. Depois competi, eu já competi antes de... Sim. Já tinha feito uma prova antes de... Certeza. Mas foi sozinho, preparei-me com um amigo, com o João Carvalho. Exatamente, com o João, foi com ele que foste para lá. Foi com ele que fomos para lá. Pronto, de seguida segui a minha vida, os estudos, a faculdade, eu estudava Direito. Acabei por desistir, cancelar as matrículas e continuar a estudar musculação nessas cenas, que era aquilo que eu gostava. Não? Claro. Depois deixei depois o ginásio, deixei as competições, porque havia aquele bichinho que eu gostava de competir, mas não é como é agora, antigamente. Claro. Não havia tantas redes sociais, não havia tanto conhecimento. Obviamente. E eu tive uma temporada parada, depois acabei os meus cursos na área do desporto e comecei a trabalhar. E depois aquele bichinho de voltar, não queria competir, mas queria entrar de outra maneira, mas naquela altura que não foi tipo há 8 anos, quando eu comecei a ser preparador, até foi com uma miúda, biquíni. Eu gostei da experiência, foi uma experiência com a Fiodora, uma experiência... Sim, com a Fiodora, eu lembro perfeitamente. Foi uma experiência que eu gostei muito e cheguei à conclusão assim, eu não quero competir, eu quero estar do outro lado. Exatamente. Quero estar do lado do backstage. Desculpa interromper-te, mas pronto, as coisas, nós vamos falamos e vai surgindo coisas de interesse. Era uma das perguntas que eu tinha aqui para te fazer, porque tu, sem dúvida alguma, que és uma referência a nível nacional, não só, não, mas és mesmo, sem dúvida alguma, há várias, tu, o Ali, claro. O Ricardo Jerónimo, há algumas referências neste momento a nível de treinadores, e tu és uma que se destaca porque, não sei se é coincidência ou foi algo que tu planeaste, mas tu tens imensas atletas, desde que eu te conheço, desde que começaste esta carreira de treinador, com muito sucesso. Sim. Portanto, isso foi algo que surgiu esporadicamente ou foste tu que focaste a tua atenção? Não, surgiu porque, lá está, eu comecei com as mulheres, não é? E como comecei com a mulher, e ela teve logo resultados fantásticos, em termos de prémios. Depois, mulheres chamam as outras mulheres, atletas chamam as outras atletas. E é aquela coisa, parece que ficaste estigmatizado a ser só preparador de biquíni. Referenciado por aí. Eu tenho homens, claro, sim. E com sucesso também, e eu com muito sucesso. Mas lá está, fiquei qualquer pessoa é biquíni. Exatamente. Eu às vezes recebo mensagens de outros atletas, homens, e perguntam, mas não preparas outro tipo de categoria, o menos físico, culturismo, não tens nenhum tanto... O que eu gosto, eu sinceramente, e toda a gente sabe a minha opinião, eu gosto muito de biquíni, é a minha categoria favorita. Não gosto de menos físico, não é a minha área, eu sou culturista. E por incrível que pareça, a área que eu mais gosto não tem um atleta de culturismo. Já tive há uns anos atrás, também que foi com sucesso, mas acabou por aí. Porque as pessoas parece que têm aquele que não, só sabe preparar biquínis.
Exatamente. E fiquei assim com aquele rótulo. Gandra, biquinis. Biquinis, exatamente. E apesar de ter atletas com sucesso, mas ser biquinis. E depois, claro, como apareceu a Bia, claro, né? O sucesso que ela tem. Sem dúvida. E lá fora sou conhecido pela Bia. Né? Pela Bia, com certeza. E pronto, foi essa parte. Portanto, fica aqui a dúvida esclarecida que, independentemente de por uma circunstância ou outra, um treinador se especializar, ok? Vamos lá entender o que é que significam as palavras e o dicionário. Uma especialização significa que, por algum tipo de circunstância, o César teve sempre uma recepção muito grande por parte de senhoras e conseguiu transformá-las todas em atletas de sucesso. Não significa isso que, quando se é treinador desta área, estamos aptos para treinar qualquer tipo de atleta para qualquer categoria. Atenção, portanto, o César é um treinador completo e que está apto para treinar qualquer tipo de atleta. No entanto, começou-se a evidenciar pelas senhoras e obviamente que as senhoras que se entusiasmaram por ver as atletas dele, com certeza que o contactam e isto acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca, digamos. Ainda ontem tive, pronto, só posso comunicar agora porque já está tudo acertado, uma atleta pro biquíni da Índia que conheci no Olímpia, que veio ter comigo e com a Bia, que seguiu o nosso percurso e por ela ser muito nova e eu ser do primeiro treinador dela, queria que eu preparasse. Pronto, ficou tudo acertado ontem e eu vou preparar a primeira atleta indiana e tentar levá-la ao Olímpia, que é um objetivo, que tem muito potencial. E é assim também, é pelo Instagram, pelo conhecimento. Outra, a Índia, tem 2 atletas no Japão, de biquíni também. Muito bom. Sim, também fechei hoje um atleta da França, Men's Physique, vai começar agora, não é pro, mas é amador ainda. Tudo interligado pelo conhecimento do Instagram e atletas e lá estamos. Vem sempre percurso competitivo com os seus atletas. E vem sempre pelas biquinis. Engraçado. Depois biquíni, puxei biquíni. Eu tenho, assim, vou ficar com 3 atletas biquíni para na minha equipa. Muito bom, muito bom, sim, mesmo, muito bom. Mas diz-me uma coisa, César, isso, porque acho que também é uma curiosidade, isso obrigou-te, digamos, entre aspas, a procurar de facto a especializar, ou seja, treinar uma senhora para uma categoria específica que é biquíni, é totalmente distinto. Totalmente distinto, temos tudo, alimentação, suplementação, treino, é muito importante o treino, porque o biquíni, na preliminares, assim, eu optei sempre, não sei se podemos chegar lá agora, eu segui aquele meu caminho, que é a Pro League, deixei as outras federações de parte porque não tenho interesse, e para manter sempre a minha linha, porque as outras linhas do ABABA são diferentes, são linhas da NPC, do FAB Elite também são diferentes, e eu optei por seguir a minha linha, só aceito atletas que queiram competir na área da Pro League. E completamente, quando vais a seminários dos júris ou workshops, a linha é sempre a mesma. Apesar de depois nas provas depende de júri para júri, mas é aquela linha que eles querem. É o glúteo definido, não muito muscular, mas definido, ombro e a cinta fina. E acabou. E o que é que nós temos que fazer quando temos uma atleta? Temos que olhar para o corpo dela, para o shape, e depois ligá-lo ao que eles querem, que eles pedem. Exatamente. Se ela tem coxa, por exemplo, a Bia neste caso, não vamos falar da Bia, que é mais conhecida. O quadríceps dela, ela não pode treinar, ela não treina quadríceps há mais de um ano, isolado, porque não pode, porque a perna dela cresce muito. E desde que a gente começou, ela começou na Pro League, eles sempre disseram, a perna dela não pode ficar tão grande. E a gente foi perdendo quadríceps, porque se ela fizesse quadríceps, perdia a linha de biquíni. E agora, quando saímos do Olímpia, uma das coisas, um dos feedbacks que nos deram foi que ela já está no limite. Ou seja, não pode, tem que manter sempre aquela linha, não pode crescer mais, não é? Nem pode, como é que eu vou explicar? Tem que ir afinando só e não sair da linha. Exato. Só ganhar maturidade, porque ela só tem 18 anos, que eles dizem, falta-lhe maturidade. Quando ele tiver a maturidade, aí sim vai ser um caso ainda mais complicado para as outras atletas. Claro. Diz-me outra pergunta que eu acho que é uma curiosidade que muitas pessoas provavelmente não sei se sabem, eu sei, porque já te acompanho há muito tempo e acho que é de realçar o seguinte. Tu, com a Bia, com a Biscaia e já com a Fiodora, e não sei, não acompanho assim tão atentamente, mas provavelmente deves ter tido mais atletas que, na nossa gira de treinadores, a gente chama, tu é que fizeste esses atletas. Foram ter contigo desde o primeiro dia que entraram no ginásio e foste tu. 90% dos meus atletas foi eu que os fiz de início. Que, segundo eu, e por alguma coisa que este canal se chama Old School, isto é que é realmente demonstrar as capacidades de um treinador. Exato. Pegar um atleta
que nunca soube o que era entrar numa rotina de atleta, de treinar, de dieta, de subir a palco e Sim, levaste as pessoas nesse percurso todo. 90% dos meus atletas, e pensando, os atletas vencedores são os que começaram comigo de início. A Bia, a Fedora, o Filipe Martins, o Tiago Taboaço, que agora está noutra federação, foram aqueles que começaram comigo de início, e eu olhei para eles e peguei neles ainda bebés. Claro, bebés, claro, exatamente. A Bia tinha 15 e ia fazer 16, o Filipe tinha 20, o Tiago tinha 18 e ia fazer 18, e foram todos campeões, comigo. Outros atletas também ganharam, como o Cristiano Marinho, foi campeão comigo. Pois foi. Sim, nunca tinha ganho uma medalha de ouro e comigo ganhou 2. E agora é atleta para da FPBD do Ricardo, que fez um bom trabalho e conseguiu melhorar ainda. E pronto, ou seja, lá está. Eu gosto para mim o maior desafio é quando pego em alguém que eu olho e consigo moldar à minha maneira. Claro. Porque não tenho vícios. Sem dúvida. E quando não tem vícios, ele vai ter os meus vícios. E os meus vícios para mim são os corretos. Claro. Pode não ser para outras pessoas, mas para mim são os corretos. Percebo perfeitamente. E como tem dado resultado até agora, eu mantenho sempre a mesma linha. Claro. Entendes? E é isso que eu gosto de. Claro que aceito outros atletas, mas eu tenho uma equipa muito restrita, é uma família, a gente viaja sempre juntos e eu não há uma prova que não fui com meus atletas, nenhuma. Claro. Fui para o Japão, fui para o Canadá, fui para a Índia, fui para todo lado, com todos eles, para a Espanha, Itália, não houve um, fui para a Grécia, não houve um atleta, não houve uma viagem, não minto, houve uma que não foi porque foi em Portugal, eu estava em Espanha, em Itália a competir com a Bia e não conseguia. Claro, obviamente. Porque era o mesmo dia. Foi a Sofia, também foi campeã, Sofia Sousa, na FPB da Antiga. Ainda não havia essa separação. Eu estava numa Espanha com a Bia e não consegui, tinha que optar. E a Bia só tinha 17 anos, não ia deixar a Bia sozinha. E tinha pessoas cá, com a Sofia, que ia poder me acompanhar, eu estava tranquilo. Claro. Foi a única competição que eu não acompanhei o meu atleta. Impecável. Portanto, então vamos entrar aqui num campo mais polémico, que é o seguinte: hoje em dia nós somos do tempo, apesar de eu ser um pouco mais velho, mas tu também ainda és desse tempo, de conseguirmos perceber toda a mudança que tem havido nesta área, para melhor, penso eu, a maior parte das coisas, tudo na vida é uma evolução, e a área do fitness está gigantesca a nível de negócio, a nível de tudo, e inclusive esta profissão de personal trainer, de coaching online, cresceu imenso, o que de certa forma abriu portas a profissionais como tu, mas também às vezes desvirtualiza um bocado a profissão, porque o que não falta é treinadores aí aos montes e isso faz com que às vezes há atletas que, não sei se já te aconteceu, que chegam a treinadores e já tiveram para aí mais 5 ou 6 anos de chegar àquele treinador. O que é que tu pensas disto? Achas que isto é um problema da mentalidade hoje em dia desta geração? Eu acho que, aquilo que eu acho, e vou ser sincero, hoje em dia qualquer atleta que sobe a palco, no dia a seguir é coach online, sem ter conhecimento mínimo. Eu falo por conhecimento, porque já tive atletas perfeitamente de acordo. Exatamente. Não concordo muito, porque eu estudei para isso. Claro. Estudei muito. E há pessoas que basta subirem ao palco. Eu subi ao palco e não fui coach online, nunca. Só fui. E fui por. Não foi quase por uma imposição de certas pessoas que tens que fazer, porque eu não quero, eu só quero dar PTs. Mas tens que fazer, porque numa altura que eu treinei o Francisco Macau para uma Power Expo, eu fiquei um bocado conotado como sendo eu que fazia, também uso acompanhamentos online dele, eu sempre eu sou separado, eu não faço acompanhamentos online, os acompanhamentos online dele são os dele, claro. Eu nem sequer tenho acompanhamentos online, e eu só faço treino acompanhado no ginásio, e por imposição de muitas mensagens que recebi, mas devias fazer e tal, pronto, eu ia dar outras mensagens, vou optar e vou ver o que é que vai dar. Foi uma experiência, eu gostei da experiência. E agora é a minha vida, só faço isso. Claro. Então, se funcionou, não há que... Sim, começou a correr bem e consigo podem ter uma boa carteira de clientes em Portugal. Os meus clientes são quase todos de fora. A maior parte dos meus clientes, não de atletas, estou a falar mesmo de acompanhamentos online, são de estrangeiro. Boa. Optei por isso. E hoje em dia, como disseste, qualquer atleta que sobe ao palco sem conhecimento, mas aquilo que eu acho, o conhecimento que eles têm é o conhecimento do preparador deles, entendes? E da experiência pessoal deles, não é? Mas eles não têm a experiência.
sim, a experiência pessoal de uma prova. Isso Sim, não é isso não suficiente para não é. aplicares isso a qualquer tipo de pessoa que lhe apareça à frente. Exatamente. Isto não é chapa assim. Depois eu recebo clientes que vêm e que me perguntam assim, estava a fazer um cumprimento online, mas queria mudar e porque... mas quem era? X pessoa eu vou ver, um atleta. Mas como é que chegou? Porque pronto, é Instagram, é um atleta, pensei que... mas não estou a gostar porque... O que é que acontece muito com o cumprimento online aqui em Portugal? Das queixas que eu tenho. É que as pessoas mandam os planos, 3 meses, recebem o pagamento e chapéu. Nunca mais dizem nada. Isso é um bocado... E por isso é que depois as pessoas pensam que o cumprimento online não funciona porque o coach não dá atenção. Então, eu acredito que é difícil. Eu tenho muitas clientes e muitos clientes. É difícil dar atenção diária a todos eles. Claro. Eu tenho que tirar um bocadinho de tempo, por isso aí eu optei por ter o meu tempo livre para dar com os treinos presenciais e dar só o coach online para ter mais tempo. E o coach online eu trabalho com o telemóvel, tenho e-mails e WhatsApp e safo-me por aí, para dar mais atenção. E aquilo que as pessoas gostam no meu trabalho é que mandam-me um mail, eu num minuto assim estou a responder. E a mensagem diz, fico grato pela rápida resposta. Isso só conquisto muitos clientes. Sem dúvida. Porque as pessoas veem o interesse. Claro. E quando as pessoas não mandam as fotos, não mandam os check-ins semanais que eu obrigo quase as pessoas a fazerem, sou eu que mando mensagem, então, não está a esquecer de nada, claro. Falta não sei o quê, peço desculpa porque eu trabalho e tal, arranjo sempre aquela desculpa, porque depois se não funciona, a culpa é do coach. Sempre. Claro. Como quando o atleta não ganha, a culpa é do coach. Nunca é culpa do atleta, o atleta nunca falha. Tem sempre, não é? Tem sempre aquela razão, porque não dá facadinhas na dieta, dá, mas o coach não sabe. Claro. E eu já passei por alguns casos assim, que depois elas vieram-se. Mas as mulheres, nisso as mulheres se calhar falham um bocadinho também. Porque os bolos é complicado assistirem e elas sofrem um bocadinho por dietas são um bocado complicadas. Mas então, esclarecendo aqui a tua postura em relação a este novo crescimento do coaching online e de uma oferta tão grande, faz com que muitas vezes as pessoas, talvez até se calhar alguns atletas que podiam dar em bons atletas, acabam por se perder na mão de 4 ou 5 pessoas. Exatamente. Que não os ajudam em nada. Não ajudam em nada. E também outra que ainda é pior, porque uma pessoa que faz um coach online está a prescrever dietas, planos de treino, suplementação, por muitas das vezes não sabem o que é que estão a dar, porque cada atleta é atleta e não é copiar planos da internet, claro, ou copiar planos do preparador dele, que é diferente para outra pessoa. Claro. Não é? E depois não sabem o que é, estão a prejudicar a saúde, estão a pôr em risco a saúde de certas pessoas. Claro. Isso é grave. Sem dúvida. E as pessoas não entendem isso, e depois as pessoas ficam com os problemas, né? E depois quem é que paga? É a classe, não é? Claro, nós pagamos, porque é muito livre. E depois os atletas têm isso. E também tem o caso de atletas que vieram de outros preparadores, eu não aceito muitos, mas às vezes um ou outro eu acho que tenha mereça, eu até aceito. Porque eu não acredito muito que um atleta tenha que mudar de preparador, não ganha, muda de preparador. Claro. A prova a seguir, outro preparador não ganha, muda de preparador. Não é aí que está a solução. Não é aí que está a solução. Sabemos que é a culpa se calhar não é do preparador e do atleta. Exatamente. E eu vejo que no meu caso, todos os meus atletas estão comigo há muitos anos e todos eles ganharam. Claro. Se calhar não ganham à primeira, mas vão ganhar na segunda. Com certeza, isto é um processo. Nós temos que conhecer o corpo das pessoas. Exatamente. E quando chega um atleta novo e que eu não conheço, temos que fazer experiências. Claro. Não é assim, não é chapa simples. Eu chego ali, não, vais fazer isto e vai resultar. Pode resultar, muito bem, e já tiramos os coletes ao ar. Se não resultar, temos que mudar na prova a seguir. Claro. Temos que ter o conhecimento. Exatamente. Para ir aplicando diversas metodologias. Não ganhei, mudar treinador porque este não serviu porque eu não ganhei. Claro. E eu fiquei também, como fiquei conhecido pelas meninas, como elas ganham, qualquer pessoa que pensa, vou para o Gandra e vou ganhar medalhas de ouro. Claro. Não é? E não é bem assim. Eu digo, não é bem assim. Eu tenho tempo, eu fiz em 2 anos, não fiz em 2 meses. Claro. Eu tenho atletas de Itália que já estão comigo há 1 ano e só agora começam a ganhar medalhas de ouro, mas tiveram 1 ano a trabalhar. Não foi, vou agora fazer uma competição. Eu não aceito, atleta, tem uma competição daqui a 1 mês, eu não vou aceitar, ou 2 meses. Eu aceito, o que eu imponho é, eu escolho as provas e quando vir que a pessoa está preparada, sobe a pau, se for para ganhar. Se eu vir que é para ficar em 2º, 3º, 4º ou 5º,
Claro. Eu prefiro que ela fique em casa, Sim. porque não vou pôr nem o meu nome em causa e depois nem atleta. Claro. Porque depois já, segundo lugar, terceiro, quarto, último lugar. Pode ficar em último, mas se eu vi que ela está com um shape que eu acho que merece subir a palco, e sim eu deixo subir a palco. Claro. Se eu vi que ela não está preparada, temos pena, Claro. vamos à próxima. Sim, sem dúvida. Isso é que é um espírito competitivo. Sim, claro. Porque eu gosto de ganhar, gosto muito de ganhar. Claro. Diz-me só uma coisa, que é algo que eu acho que é uma curiosidade por parte das pessoas. Como dissemos há bocado, tu estás muito referenciado como treinador de senhoras e, se calhar, única e exclusivamente para competição. Sim. E não é este o Não é caso, esse o segundo caso. falamos há pouco. Sim, não é esse caso. Não é? Tu não tens só atletas de competição. 90% dos meus clientes são pessoas comuns que querem só o bem-estar e saúde. Não querem competir. Ou seja, se nos estiver a ouvir uma senhora Sim. com filhos, perto dos 40 anos, que esteja com vontade de aderir a um ginásio e descobrir a prática de exercício físico e perder uns quilinhos e tal, Pode contactar à vontade. podes ser contactado, não és única exclusivamente. É bom esclarecer isto, porque há muita gente que te conota com Sim, eu sei. a competição A primeira coisa, quando falam comigo, eu não quero competir. Eu só quero perder uns quilinhos ou Exato. tratar da minha saúde, porque preciso perder uns quilinhos ou quero estar em forma. Não quero competir. A maior parte das mulheres, os homens nem tanto. Mas as mulheres, a primeira mensagem, mandam um mail, está por umas condições e nota final. Eu não quero competir, não é para competição, não quero ser atleta. Claro. Tenho clientes de 40 e poucos, 50. Claro. E que, Portanto, há que desmistificar Sim, aqui sim, isto. isso é um mito. Tu és um treinador que aceitas Aceito. qualquer tipo de cliente e Online, sim. não treinas só atletas de competição, como não treinas só senhoras. não sei se é senhoras, também tenho homens. Agora, falando de outro tema que eu acho que nos é muito comum aos dois, e que tu, eu tenho-me apercebido, fazes questão de manter uma postura radical, e eu assumo a mesma postura, ou seja, a nível competitivo, para ti é IFBB Pro League e o resto, pura e simplesmente, não te interessa porque tens os teus objetivos. Para ti não existe. É verdade, eu crio muita polémica porque eu tenho que ser sincero. Claro. E as pessoas ficam muito ofendidas. Mas para mim não existe. Não, eu quero estar. Eu fui ao Olímpia e quero estar na Olímpia. Claro. Final. Então, qual é a tua opinião? Porque esta malta nova preocupa-se demasiado com as selfies e com os treinos assim, que está tudo pago e não sei o quê. Mas muitas vezes não sabem a história realmente não só do culturismo desde o início, mas a atual. Há muita gente que não percebe que IFBB é só uma, continua a haver só uma. Havia era a divisão profissional e a divisão amadora, como sempre houve. Exatamente. E de repente a divisão profissional deixou de reconhecer uma divisão. Amadora. Não é a divisão amadora, deixou de reconhecer a divisão amadora, que como presidente tem o Dr. Rafael Santonja, que decidiu criar na divisão amadora uma divisão profissional. Ou seja, essa divisão, esses profissionais, não tirando o mérito a nenhum deles, mas não são reconhecidos pela IFBB Pro League. Não é? Um atleta, por exemplo, muitas vezes caem na dúvida porque atletas de outras pessoas perguntam, hoje tive uma mensagem assim, eu respondi dessa maneira: eu não treino ninguém que não queira ir para a Pro League, por isso se não quer, procura o reparador. E a pessoa disse: não, eu quero mesmo Pro League. Há muitos atletas que ainda não entenderam que, mas eu quero ir à Olímpia. Mas qual é a tua federação? Estou na FBB Elite, mas sabes que nunca vais chegar à Olímpia se estiveres no Elite. E eu: mas então, não é FBB? São FBBs diferentes. Isto é a mesma coisa. Se tu estás na Liga Europa, não vais conseguir chegar à Liga dos Campeões. Sem dúvida. Tens que ganhar, tens de estar apurado. E é esse caminho que eu às vezes tento incutir às pessoas. São coisas diferentes. E muitas das vezes as pessoas das outras federações não explicam muito bem aos seus atletas. Não lhes interessa. Não lhes interessa. Admitir a grandeza da IFBB Pro. Sim, não querem admitir. Mas depois o que eu acho engraçado é que todos os atletas que eu vejo no Instagram, quem são as referências? Exatamente. São todos atletas da Olímpia, exatamente. Fazem posts de atletas de são os de mais alto nível, não é hipótese. Não conheço, eu sinceramente que acompanho o culturismo e que sou uma pessoa que estuda. És um fã também, não é? Eu não conheço ninguém. Não sei os nomes de atletas, não sei quem é o culturista campeão da FBB Elite, não sei quem é o biquíni, não sei quem é, não sei os nomes, não sei quem é que fica, conheço os portugueses. Também que tenha tido algum sucesso. Claro, com certeza. Sim, e fico muito contente que os portugueses tenham sucesso. Claro, obviamente. Eles escolheram aquele caminho deles e eu apoio e gosto de ver e vejo. E muitas vezes perguntam: não vais a X prova? E eu: prova é da Elite, não tenho interesse. Claro.
Sim, senhor. Vais estar lá, podemos estar uma fotografia, pá, não tenho interesse. Claro. Portanto, estás esclarecido, o César, exatamente como eu, apoia a 100% a IFBB Pro League, e quem de facto tiver interesse em trabalhar com o César tem que pensar que também tem que competir na IFBB Pro League. Sim. Tirando isso... Já tive atletas que disseram, não, eu quero mesmo a elite. Eu, ok. Claro, eu indiquei outros preparadores. Claro, com certeza. É amigos do mesmo. Tirando isso, vamos agora, antes de finalizarmos com ali os meus técnicos, já está na hora. A dizer que estamos a ficar quase a chegar ao limite. Exatamente. Tu tens a tua referência, digamos assim, não desmerecendo nenhum dos outros. Claro que a Biscaia é a tua maior referência, aliás, porque foi juntamente com o Fábio Lopes as duas presenças que tivemos no Mister Olímpia este ano, com muito orgulho para todos nós portugueses. Eu presumo, como treinador também, e para ti, que deve ter sido uma sensação fora deste mundo. Deve ter sido, para ti, é o auge dos auges dos auges. Foi concretizar o sonho que eu tinha quando comecei a treinar contigo. Exatamente. Que era ir ao Olímpia. Eu sabia que era quase impossível eu como atleta ir ao Olímpia. Claro. Mas o Olímpia tem sempre aquele bichinho. E eu, pronto, eu continuei o meu caminho, e eu sempre tento, já que sou preparador, se eu não fui como atleta, ao menos vou tentar conseguir. Exato. Uma pessoa tenta, não é? Claro. Pode não conseguir. Claro. Sim, consegui. E conseguiste. E foi um... Então, e agora confessa, agora que já conseguiste e que ninguém pode tirar isso, tu acreditas que podes levar mais ao Mister Olímpia? Acredito. Estou a trabalhar para isso. E acho que vou levar mais uma portuguesa ao Olímpia. Sim, senhora. Portanto, fica aqui um exclusivo. E se levares, tens que me dar esse exclusivo também aqui. Fico todo contente e acredito perfeitamente que o consigas. Mais uma pergunta. E acreditas que... eu já sei qual é a tua resposta, mas eu vou-te a perguntar porque é o meu papel como jornalista. Acreditas que, por exemplo, a Biscaia, para além de já estar no Mister Olímpia com todo mérito, tem capacidade para ser Miss Olímpia? Vou-te dizer que um dos júris principais do Olímpia me disse, depois do Olímpia, que não é português, é brasileiro, porque não há português ainda lá. Claro. E que eu para além de gostar muito dessa pessoa, e é muito importante na Pro League, o que ele me disse foi o seguinte: César, ela durante 10 anos vai ser Miss Olímpia, durante 10 anos seguidos, deixa crescer mais um bocadinho. Por isso, se foi ele que disse, eu tenho que acreditar. Fabuloso, sensacional. Sensacional. Isso aí eu olhei para ele e ela estava ao meu lado. E a Biscaia ouviu? Não se preocupe. Isso é uma responsabilidade muito grande. Ela durante 10 anos vai ser futura Miss Olímpia. Durante 10 anos vai ser Miss Olímpia consecutivos. Não sei se vai ser ou não. Eu quero ganhar um. E sei que ela tem 18 anos. Eu disse que ela antes dos 21 ia ser Miss Olímpia. É para bater o recorde. Eu com ela tento sempre bater recordes. Batemos o recorde da Pro mais nova de sempre. Batemos o recorde da Pro mais nova sempre a ganhar uma prova Pro. Batemos o recorde a mais nova Pro a ir ao Olímpia, com 18 anos, nunca ninguém foi. Foi uma com 18, mas era mais velha, ou seja, ela era mais nova. Até já, tem esses recordes. A primeira portuguesa a ir ao Olímpia, por isso, temos batido sempre recordes. Agora o próximo é antes dos 21, porque houve uma Miss Olímpia que ganhou aos 21, foi a Courtney, e a gente quer bater esse recorde. Ela só tem 18, ainda faltam 3 anos. E vamos conseguir. Sim, vamos conseguir. Não é para... Ela tem uma mentalidade muito forte. E é muito focada. E ela sabe o que quer. Não sei uma menina, mas de todos os atletas que eu conheço muitos, acho que ela é aquela que tem a mentalidade mais forte e que sabe o que quer. Não se perde e tem aquele foco e só vê aquilo. Não é nada. E ainda por cima, uma menina muito inteligente, que não, apesar de ter dietas dela e viajar muito, a escola também está sempre em primeiro lugar. E ela entrou na faculdade com média de 18, 19, por isso. 19, sim. Então, quando é que foi? Ainda ontem mandou-me a mensagem, já recebi o exame, não sei qual foi o exame, e eu, quando é que tiraste? Ele 18.9, 18.8. E eu, quase 19. Mas ele podia ser melhor. Ela é de facto uma pessoa especial, sem dúvida. Sim, ela quer sempre melhorar. Exato. Ela tem 18.8 e disse que podia ser melhor. Falhando umas coisinhas, para a próxima não faz. Impressionante. É isso que a força dela é muito grande. Está aqui explicado muita coisa, não é? É um prodígio. E... Claro. Para finalizarmos, gostaria de te fazer uma pergunta que um bocado vaga, mas que vou deixar à tua criatividade responderes, que é o seguinte: o que é que tu, neste momento,
César Gândara, neste momento, com toda a tua experiência e a viveres deste desporto com sucesso, o que é que tu achas que poderias dizer, se tivesses que dizer a alguém que está a começar agora, que deveria ser o caminho que essa pessoa devia percorrer, ou as características que devia procurar ter, mentais ou físicas, o que é que tu poderias dizer de benefício a quem pretendesse tirar o máximo deste desporto e eventualmente competir? Bem, isso é uma pergunta, não é vaga, sim, não é vaga, muito direta, mas a resposta é que é capaz de ser eu vou responder diretamente. A primeira coisa, logo, a principal, é arranjar um bom preparador. Se quer competir, esqueçam os preparadores no Instagram, os coaches online que prometem, e os youtubers, e encontrem uma pessoa que anda nisto há muitos anos. Porque ninguém vai contratar um treinador de futebol se ele não tiver um currículo. Claro, claro. Tem que ter um currículo. Sem dúvida. E primeiro eles têm que olhar para o currículo do treinador. Depois tem que ver onde é que está o treinador inserido, e o que é que o atleta quer, porque é importante. Depois tem que conhecer também os outros atletas, e eu digo, conheçam os atletas desse preparador. Sim. E vejam se o trabalho dele, digamos assim. Se vejam se ajustam ao que eles querem, porque podem não gostar do shape dos atletas, podem não gostar da maneira como os atletas se apresentam, e isso é importante. Mas sem dúvida, para quem quer ter sucesso neste desporto, primeiro é o preparador, e depois é ter uma força de vontade muito, muito grande, porque não é fácil. Claro. Eu já fui atleta, também já foste, nós já fomos atletas, sabemos que fazer dieta é muito complicado. Para quem gosta de comer, é muito complicado, e eu vejo isso por mim. Isso foi uma das razões porque optei por estar do outro lado, porque eu gosto muito de comer. Depois, o treino. As pessoas pensam, treino é muito importante. Sim. E depois é preciso conhecer o preparador, a maneira como ele treina. Eu já tive um caso de uma atleta chinesa que não conseguiu treinar comigo, porque dizia que os treinos dela eram totalmente diferentes e ela não estava habituada. Não se adaptou à minha metodologia de treino e não consigo, não aguento os treinos. Claro. Porque não estou habituado a treinar assim. Aqui nós não treinamos desta maneira. Isso pronto, foi assim um bocado de leve também. O que é que está errado? Ou sou eu que estou errado ou ela que está errada. Claro. Porque se toda a gente consegue, ela também tinha que conseguir. Claro. Mas não se adaptou à dieta. Então também tenho uma atleta indiana que aconteceu a mesma coisa, porque a restrição alimentar deles é muito, muito agressiva. Eles não podem comer muita coisa. E para um atleta, por questões culturais e religiosas, não podia comer muita coisa. E depois, porque, por exemplo, na Índia eles conseguem comer peixe porque não há. E eu basei muito a minha dieta numa fase final pelo peixe. E foi complicado preparar uma atleta só à base de ovos e carne branca, porque nem carne vermelha eles não conseguem comer por motivos religiosos. Sim. E depois a suplementação lá é complicado lá chegar. Muito. Vem de outros países e demora 3 semanas a chegar. Claro. E nós não temos esse tempo. É porque tem que começar. Não pode estar à espera 3 semanas, depois acaba e espera 3 semanas para voltar. Claro. Por isso o preparador é muito importante. Eu acho que é fundamental. E ter uma força de vontade enorme, porque não é fácil a dieta, não é fácil o treino. E então nas fases finais das preparações é que se vê quem é o atleta e quem não é o atleta. Porque o atleta é aquele que chega ao palco. Claro. Eu já digo aos atletas que não chegaram ao palco. Quiseram ir ao fim de 2 semanas, César, não consigo. E ok, tudo bem. Não vale a pena insistir, porque não é isso que tu queres. Ok. Por isso acho importantíssimo as pessoas escolherem bem quem está no backstage a cuidar deles. E que seja alguém que cuide deles, não alguém que só vá lá para tirar umas fotos com as taças na mão. Claro, perfeitamente. Isso é perfeitamente de acordo. É dar ali, pegar por eles e eu vou para todos os lados e sou aquele que berra mais. Então a gente fica a olhar para trás, até os juízes às vezes olham para trás quem está ali a berrar, porque eu berrei em português. Claro. E eles, a maior parte deles, alguns são brasileiros, espanhóis, claro. E olham para trás e já sabem quem é que está ali atrás a berrar, porque eu meto mesmo atrás deles e eles às vezes olham assim para mim. Claro. Berrar não é berrar de... Sim, berrar perfeitamente. Porque eu vejo outros treinadores e não se manifestam. Não se manifestam comigo. Eu vou para o lado, eu não. Eu, por causa da via. Vives intensamente. Aperta o glúteo, afasta as pernas, olha o cabelo. Exatamente. Sorri. Isso. Os homens igual, abre as costas. Claro. Aperta o abdominal, tira o ar. Isso é demasiado importante. Só quem está lá em cima é que sabe. Não é? Porque... Eu às vezes dou para mim a fazer poses cá, sim, tal e qual. E ele olha para mim e levanta. Qualquer pessoa que já competiu sabe que um palco
em que tu tens 5 parceiros de um lado, 5 parceiros do outro, pode ser o lugar mais solitário do mundo. É solitário, eles não falam. Mesmo, não é? Por isso é muito importante o apoio de um treinador e a voz do treinador nesse momento. Porque ele conhece a tua voz e sabe que estás ali. Quando ele não ouve a voz, ele não consegue te ver. Exatamente. A primeira coisa é procura. Exatamente, exatamente. E depois sabe onde eu estou, se não consigo ouvir. Havia no Olímpio não me conseguia ouvir. Claro. E as pessoas não davam. Eu via, estou aqui. Levantava a mão e ele, depois quando olhava para mim, normalmente elas têm que estar sempre a olhar para o júri. Sim. Sempre. O atleta que eu digo a todos, vocês não olham para mais ninguém. Olhem um bocadinho para o treinador, esqueçam o público, olhem para os júris. Sorriam para eles, porque eles é que estão a juizar, não são as outras pessoas. Sem dúvida. Vocês estão a trabalhar, vocês estão em palco para eles, para os júris. Exatamente. Não é para, porque quem vai decidir a vitória são eles. Exatamente. Eles estão ali. E vocês têm que olhar para eles. Mas de vez em quando, abre a pestana e vê onde é que eu estou e vê o que eu estou a fazer e eu estou atento. Eles têm que estar atentos. E isso tem dado frutos. E eu gosto muito disso. Muito bom. Foi excelente ouvir este teu conselho. Espero que tenham ouvido atentamente, porque de facto o César, por todo o seu percurso, tem muito, mas muito a poder partilhar com todos nós. Fica aqui a primeira de muitas entrevistas que eu espero fazer com o César. Inclusive, eu já tinha dito isto e vou repetir, estamos quase a acertar agulhas para começar a realizar uma vez por semana um podcast com vários treinadores online comigo e escolher um ou outro tema, e vou fazer questão que o César participe a maior parte das vezes. Tenho a agradecer ao César mais uma vez, para mim foi... Porque se eu estou neste mundo é por causa dos senhores. Claro, mas tens o teu mérito também. Sim, mas seguiste por aí fora. Mas se eu continuei, foi porque tive alguém atrás de mim que me deu essa vontade de querer seguir. Que criou essa semente. Porque eu podia desistir. Muita gente desistiu. Eu tive muitos atletas que foram vitoriosos nas minhas mãos e que depois abandonaram isto completamente. E tu seguiste o teu caminho com muito sucesso. E aprendi. E desde que começámos a trabalhar, eu aprendi muito com ele. E depois, claro, pesquisei e descobri o meu caminho. E obviamente. Mas a escola vem do ramo. Muito obrigado. Mas eu próprio vou-te confessar agora, sem querer de forma alguma estar a tirar nem sequer um décimo de todo o mérito que tu mereces, sem dúvida alguma, porque o caminho de um treinador é muito solitário. Muito solitário mesmo. Muitas vezes nós próprios nos questionamos daquilo que estamos a fazer. Porque o processo, cada vez que se inicia com um atleta, parece que inicia de novo, novamente. Porque muitas vezes nem todos têm o mesmo metabolismo, nem todos respondem da mesma maneira, nós temos que ir buscar ao fundo. E depois de uma prova, o atleta pode responder de maneira completamente diferente à outra preparação. E nós temos que ter mesmo muito conhecimento para ir adaptando tudo sempre conforme. Portanto, é muito solitário. No entanto, eu vou-te confessar, nestas últimas 2 décadas, principalmente desde que começaste a ter sucesso com atletas de competição, desde a Fiodora por aí fora, não posso deixar de dizer que senti sempre um orgulho diferente e, inclusive, é que para mim, que estou há tanto tempo nisto, é super satisfatório ver alguém que começou no ginásio, trabalhou comigo e tinha tudo para ser um grande campeão. Este bandido, um preguiçoso, tinha tudo mesmo, tudo, umas pernas magníficas, uns braços fora de série, mas ele só gostava de comer, mas e uma força incrível. Tu tinhas uma força fora de normal. Não sei nem que eu vou buscar. E francamente, não sei se me é permitido, mas eu lá no meu cantinho a ver o Instagram muitas vezes partilho muito as tuas vitórias, porque sinto que é um bocadinho de mim que está ali. É verdade. E fico super satisfeito. E quem vê as minhas entrevistas e quem lê as minhas entrevistas que eu ouviste, tu não estás sempre mencionado. Sim, aliás, surpreendeste-me de uma forma muito tu não estás sempre mencionado. Eu carinhosa ultimamente. Porque nem toda a gente tem a grandiosidade de o fazer, não é? Eu acho que isso não diminui minimamente a ti como pessoa, nem como treinador. Não posso esconder o meu background. Claro. Todos nós tivemos que ter isso. Eu não renego ninguém. Aquelas pessoas que estiveram no lado, mesmo que depois seguiam outros caminhos, ou que tiveram, saíram de mal, nunca renego ninguém. E dou sempre valor a todos. Claro. E então, uma primeira entrevista que eu dei para uma revista, ou para um Instagram, ou já nem me lembro o que foi, perguntaram e eu disse lá, estou nesta... Sim, eu lembro perfeitamente, Luís. E agradeço muito, porque foi com ele que eu esse bichinho ser de outro lado do backstage. E
entrevistas com o Ali, nós fizemos várias. Sim, eu assisti, eu tenho assistido a todo o teu percurso e é uma coisa, por alguma razão é que eu fiz questão que o primeiro treinador da nossa área que fosses tu, porque acho que para mim, que estou a iniciar agora um projeto que me diz muito, fazia todo sentido seres tu, porque foi também contigo que quase tudo começou quando eu abri o meu ginásio. Foste o primeiro atleta que eu preparei para competir e que estiveste lá comigo na luta do início do negócio, que não é nada fácil. Nada. E fazia todo sentido seres tu. Muito obrigado. Portanto, agradeço-te mais uma vez. Eu que agradeço. E espero, não tenho a certeza absoluta que o teu caminho vai ser como tem sido um caminho de sucesso. Porque as coisas nunca caem do céu, o sucesso não é uma coisa que se dá um pontapé numa pedra e acontece, o sucesso é baseado em muito trabalho duro e em muita paixão, e é uma coisa que o César tem essas duas coisas desde o primeiro dia que eu o conheci, focou toda a atenção dele, toda a paixão dele no trabalho e o resultado está aí. Por isso, conforme já vos tinha dito, quem eventualmente achar que pode utilizar esta plataforma para também se dar a conhecer, Unbroken Old School, estamos aqui para criar conteúdos e vos entrevistar a todos e dar a conhecer o vosso trabalho, assim como, apesar do César não precisar, porque é subejamente conhecido, mas tinha que ser o meu primeiro entrevistado nesta série de entrevistas a treinadores. Agradecido. Ok? Não se esqueçam, Unbroken Old School, nunca desistam dos vossos sonhos.